Olá, meu caro, muito bem-vindo à nossa última aula sobre Tiago, capítulo de número 5. Falaremos na aula de hoje a respeito de opressão, a respeito de paciência e a respeito da oração. Nos acompanhe até o final dessa aula. Maravilhoso é estar em tua presença. Muito bem, cá estamos então na nossa última lição. A lição de hoje, a nossa leitura do capítulo 5, ela está dividida em 3 assuntos. Lembrando que essas divisões são posteriores, tá? Só para facilitar o entendimento, a divisão dos capítulos, dos assuntos. Nós temos a primeira parte, que é a advertência aos ricos opressores. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da opressão social, desmistificar, na verdade, algumas coisas, que o discurso hoje está um pouquinho torcido. Vamos falar na segunda parte aqui a respeito de paciência nos sofrimentos, não deixando de citar também o bom e velho conhecido Jó. E por último, vamos falar um pouco sobre oração, mais especificamente a oração da fé. Então temos coisas bem interessantes para tratar. Dando início então na nossa leitura, aqui no primeiro versículo do capítulo 5, nós lemos o seguinte: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês como fogo, e lhes devorará a carne. Vocês acumularam bem nesses últimos dias. Bom, esse é um assunto bastante polêmico, bastante complicado. Muita gente hoje escuta muito falar de opressão social, de repressão social, talvez fazendo uma associação muito política sobre o tema. A grande verdade é que todos nós, seres humanos, isso faz parte da natureza do ser humano, nós nascemos corrompidos, nós nascemos em pecado. E essa é uma grande diferença, entre as demais crenças e a crença principalmente cristã. Nós cristãos, nós cremos que o ser humano ele já nasce por natureza corrompido, não há inocência, muito menos nos bebês. Nós nascemos em pecado, ou seja, toda a nossa estrutura, toda a nossa definição cognitiva, ela já nasce propícia ou propensa a fazer coisas erradas. Essa é a nossa crença, isso que nós acreditamos. E faz todo sentido dentro da observação que nós fazemos. Por conta disso, todos nós temos potencial para ser opressor. Ou seja, o cara foi pobre a vida inteira, de repente ganhou uma graninha um pouquinho maior, se destacou ali no meio da sua comunidade. Há uma tendência grandíssima, se ele não se vigiar, se ele não se observar, a reprimir os próprios colegas ali do bairro, da região, da favela, seja lá de onde ele nasceu. Então, essa questão de ser opressor ou não é algo específico de uma classe social, é algo de todo ser humano que tem um pouco mais de poder. Nesse caso em específico aqui, obviamente, Tiago está falando contra os ricos opressores, porque quanto mais dinheiro você tem, maior essa tendência sua a ser opressor nesse sentido material. Então esse é um ponto a ser explicado. Claro que especificamente esse texto aqui está falando de algumas funções muito específicas. Se você observar aqui, vou continuar a leitura, a partir do versículo 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Ou seja, ele está dando um exemplo aqui muito específico, aqui da agricultura, que era muito comum na época, os donos de terra, os proprietários de terra, fraudarem salários, pagarem menos do que deveria. Tudo bem que, embora não havia assim um conjunto de leis sociais tão bem definidos, mas o fato é que havia um consenso mais ou menos quanto é que deveria ser a diária de um trabalhador, como é que funciona esse pagamento. Então isso era muito fraudado. Isso é bem interessante aqui para a gente observar. Então essa é a grande crítica. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate, ou em dia de festas. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça a resistência. Chama atenção nesse trecho que a gente leu, finalizando essa primeira parte aqui. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Isso mostra realmente que Deus é o Deus dos oprimidos. Lembrando que não só oprimidos no sentido material, como é esse exemplo aqui, mas ele é o Deus que atende aos oprimidos, atende aos necessitados. E nós sabemos que muitas vezes, mesmo que a nossa
o nosso clamor ele não seja atendido em vida, nós sabemos que nós temos uma vida eterna prometida através do seu Filho Jesus Cristo. Mas o fato é que nessa situação específica aqui é uma advertência muito forte àqueles que são aqueles que oprimem. Então fica como sendo a nossa lição. Hoje nós vivemos talvez em condições muito melhores do que no passado, mas ainda assim tem muita gente que carece de ajuda, carece de necessidades, ainda tem pessoas morando nas ruas. Isso infelizmente é o mal do nosso século e a tendência é piorar. Não politizando o assunto da desigualdade social, mas o fato é que ela existe. O fato é, talvez nem tanto uma desigualdade de distribuição de renda, eu prefiro a palavra distribuição de oportunidades. É importante que as pessoas tenham oportunidades de se desenvolver, mas infelizmente as oportunidades elas são mais fáceis e mais acessíveis para quem infelizmente tem uma maior renda. Então a crítica sim, né, a Bíblia não deixa de ser uma crítica social também, eu acho muito importante a gente enfatizar isso. Mas nós devemos trazer isso para as nossas vidas. O quanto nós temos sido opressores, né? Às vezes eu, numa posição financeira um pouquinho melhor, venho aqui no prédio, né, tem o zelador, por exemplo, que tem uma posição financeira um pouco inferior, eu vou lá e denigro o trabalho dele, né? Ou eu começo a falar mal, muitas vezes sem sentido, de alguma coisa que ele está fazendo. E isso é muito chato, isso é muito ruim. Nós, em condições superiores, devemos ajudar, estender a mão para aqueles que estão em condições de ascensão, condições inferiores. Essa fica sendo a grande lição social aqui de Tiago para as nossas vidas. Tá legal? Passando para a segunda parte, então, paciência nos sofrimentos, lemos a partir do versículo 7, né? Lembrando que agora nós falaremos mais profundamente sobre essa questão da paciência e o exemplo citado ali na frente. Versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Bom, 2 pontos interessantes provenientes dessa leitura aqui. Primeiro, essa questão da vinda do Senhor, que é um assunto realmente polêmico, complicado, mas isso é base da fé cristã. Se nós não temos esperança que Jesus Cristo voltará, não faz sentido nenhum a nossa crença. Porque toda a nossa crença, todo o cristianismo é baseado nos ensinos de Cristo e Cristo realmente disse que voltaria. Então nós esperamos ansiosamente essa vinda e nós cremos de todo o nosso coração que essa vinda acontecerá em um momento que não é sabido, né? Não é conhecido de todos nós, por mais que alguns profetas aí pela história já tentaram supor qual seria esse momento. O fato é que há alguns sinais bem interessantes, né? Então eu acredito que essa vinda está cada vez mais próxima e talvez não demore muito. O outro ponto também, né, aqui nesse trecho de leitura que nós lemos aqui, é com relação à paciência. Sejam pacientes, né? Como aquele que colhe a vinha, né? Como o coletor, o agricultor. O agricultor ele tem essa paciência toda para esperar o momento certo de colher. Imagina você acabou de plantar e você vai no dia seguinte você quer colher. Você não vai colher nada, você vai cavucar e tirar a semente. É que nós vivemos numa geração complicada, a famosa geração Google, né? Google Generation. O fato é que essas pessoas que estão acostumadas, né? Principalmente nós, eu pessoalmente que passei por essa geração de transição, eu não nasci totalmente informatizado, me tornei informatizado com o tempo, né? Só aí do começo dos anos 80. Mas as gerações de hoje, a geração dos meus filhos, por exemplo, é uma geração que já nasceu conectada. Eu preciso saber alguma coisa, eu vou lá no Google e digito, ele me responde. Então nós estamos treinados a ter as respostas assim muito rápidas. Tudo bem, há vários pontos positivos nisso, eu não sou aqui um antitecnológico, eu adoro a tecnologia. Mas o fato é que isso tem nos ensinado muitas vezes, ou tem nos dado essa ideia de que todas as coisas são muito rápidas. Meu filho, por exemplo, faz essas experiências na escola de você plantar e a cada 10 minutos ele vai ver o que está acontecendo com a plantinha. Eu falo, não, filhão, calma, demora vários dias, semanas para começar a nascer alguma coisa. Então nós devemos ter realmente essa paciência de saber que nem tudo é rapidinho, nem tudo é imediato da maneira como nós gostaríamos. Então que nós tenhamos muito bem essa paciência. Continuando aqui na leitura, né, ainda sobre a paciência, versículo 9, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas, né? Talvez reforçando um pouco do que eu tinha falado lá no início, sobre essa questão da queixa, né? De tentar
o tempo todo denegrir a imagem do outro, ofender, levar o outro a um tribunal, que talvez seja a linguagem mais própria aqui, né? O juiz já está às portas. Versículo 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lembrando aqui o bom exemplo de Jó. Jó é uma história bastante conhecida do Antigo Testamento, né? Só para quem ainda não ouviu falar. Jó é uma pessoa que teve um momento complicadíssimo na vida, uma pessoa muito rica, teve muitas posses, mas em dado momento da sua vida ele perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu suas posses, ficou doente, né? E muitos de seus amigos ali o aconselharam quase a desistir da vida praticamente, né? Então a oração e a persistência desse servo Jó é um exemplo para todos nós, e Deus foi fiel, e Deus foi misericordioso ao seu sofrimento e lhe adicionou muito mais, ou seja, depois que ele se recuperou, ele teve muito mais do que ele realmente tinha. E esse é um assunto que se tornou até muito conhecido quando se fala de paciência. Eu queria ter a paciência de Jó. Então é um pouco dessa história, convido você à leitura, né? O livro de Jó se encontra aqui no Antigo Testamento. Para encerrar essa segunda parte aqui dos sofrimentos, né? A paciência, sobretudo, versículo 12, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Né? Essa questão do juramento não tem nada assim muito espiritual nessa questão do juramento. É só um grande ponto aqui diz respeito à integridade. Né? Não jurar porque nós não podemos garantir nada. Né? Eu não posso garantir, eu juro para você que amanhã eu estou aí. Por exemplo, eu não sei nem se eu estou vivo amanhã. Então esse é um grande ponto a se considerar. E principalmente nessa questão da integridade, porque se você ver no final aqui, diz assim, ó, seja o sim de vocês sim e o não não. Só reforça o fato de que nós devemos ser mais íntegros, devemos ser mais verdadeiros, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que nós não voltemos atrás nas nossas observações. Leitura a partir do versículo 13. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Lembrando que a unção com óleo ela é muito comum, principalmente aqui no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, né, mas aqui no Novo Testamento também, porque digamos assim, é um processo, né, até de cura, é um processo de medicina, até a própria unção. O que é ungir? É passar óleo, né? Então, o ungento, ou unguento, não sei exatamente qual a pronúncia dessa palavra em português, mas isso é algo medicinal até bastante antigo. Então, unjam com óleo em nome do Senhor, versículo 15. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu não sou cessacionista, né? O que seria essa palavra? Você crê que os dons acabaram aqui no Antigo Testamento. Eu acredito sim na continuidade dos dons, eu acredito que uma pessoa possa ser curada de maneira milagrosa até hoje, né? Porém, eu acho que é importante nós termos uma boa ponderação a respeito desse assunto. Nós devemos buscar a medicina, essa questão da unção aqui, buscar a medicina tradicional até onde ela puder alcançar. Né? Quem conhece um pouco da minha história com a minha esposa sabe o quanto nós somos favoráveis ao uso da medicina nacional, da medicina normal, da medicina convencional. Mas, ao mesmo tempo, sim, eu creio que Deus ele é capaz de curar e é capaz de estabelecer um milagre na vida de algumas pessoas. O fato é que isso não depende da minha vontade, depende muito mais da vontade de Deus e daquele propósito que Ele tem através disso. Mas é lícito que eu peça, que eu ore pedindo a cura, que eu ore pedindo a paciência, a sabedoria. Então, em hipótese alguma, eu creio que hoje Deus tenha parado de curar. Eu acredito que Deus cura sim, principalmente para a honra e glória do seu nome, para o seu testemunho. E nós devemos sim crer no poder da oração também para a cura, quando necessário. Versículo 17.
Dando um exemplo aqui, né? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Lembrando, né, que nós estamos citando um fato histórico aqui da vida de Elias, né, onde havia um momento, sim, onde toda a nação estava em pecado, principalmente por algumas coisas que o rei andou cometendo na época. Então essa ideia da falta da chuva era uma lição a toda a nação para buscar o rei. Então não é a torto e direito, eu vou orar para parar de chover, para que Deus abençoe para que Deus amaldiçoe a sua colheita. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Existia todo um propósito aqui. Mas ele está dando um exemplo de que Elias, mesmo fazendo coisas tão grandiosas, Elias era uma pessoa normal, como eu e como você, mas uma pessoa que se entregou ao ministério, né, profético, e é uma pessoa que foi muito usada por Deus, historicamente também. Versículo 19 e 20, né, para encerrar a nossa leitura. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados ou que muitíssimos pecados sejam cobertos, né? Esse encerramento, essa palavra final aqui, nos diz respeito principalmente ao fato de quando você converte uma pessoa do seu erro, como assim cobrirá muitíssimos pecados? Porque essa pessoa deixará de cometer muitas outras coisas no futuro e poupará várias outras também, mostrando a importância que é nós zelarmos pela vida um do outro. Eu sei que nós vivemos em momentos assim bastante individualistas, onde cada um só está preocupado com sua própria vida, com seu próprio umbigo, mas é muito importante, se você tem um amigo, se você tem uma pessoa que lhe é chegada, que lhe é muito querida, e você vê que essa pessoa está cometendo coisas erradas, é importante que nós a resgatemos, que nós conversemos com essa pessoa. Então vá atrás desse seu amigo, vá atrás desse seu querido companheiro, dessa pessoa que durante muito tempo caminhou na fé e hoje tem se desviado, vá atrás dele. Tente buscá-lo com carinho, com amor, né, repreendendo da maneira justa, né, sem exposição pública, mas que você possa realmente trazer essa pessoa, porque isso alegra muito o coração de Deus e muita coisa errada deixará de ser feita. Meus caros, essa é toda a epístola de Tiago, então. Se você não acompanhou as primeiras aulas, dá uma olhada aqui no playlist, nós temos todas as aulas de Tiago, várias outras aulas também. E obrigado pela paciência até aqui para você que acompanhou. Antes de encerrar, então, gostaria de orar e agradecer ao Senhor por essa aula e por esse estudo. Amado e bondoso Deus, obrigado, Pai, por nos conceder tão preciosos momentos, Pai, de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, a cada um que teve paciência de acompanhar todos esses estudos, todas essas leituras. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um que está assistindo essa aula, Pai. Obrigado por tudo, nos dê uma semana abençoadora, uma semana de paz, uma semana de muita vitória, Pai, mas acima de tudo uma semana onde nós possamos propagar a Tua mensagem, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Muito obrigado, que Deus o abençoe ricamente nessa semana e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas. Nos vemos até um próximo estudo, que Deus o abençoe ricamente.